Tem uma coisa que eu sempre faço questão de falar quando o assunto é a minha aprovação. Eu sempre digo que muito do que foi a minha aprovação foi devido à revisão. Eu revisei e revisei do jeito certo. E é sobre isso que eu vou falar para você nesse vídeo. Aqui eu vou te dizer como que uma pessoa de alto desempenho revisa, como que eu usava as ferramentas de revisão para sempre render muito mais e chegar na hora da prova e fazer 86 acertos no segundo dia. Para você que não me conhece, meu nome é João Pedro e eu fiz 86 acertos no segundo dia, passei em primeiro lugar em medicina no FRJ pelo Enem 2025. E sem mais delongas, eu vou dar uma contextualização aqui sobre como foi minha preparação na questão de revisão. Eu usei muito o Anki para poder fazer meus flashcards e, inclusive, cortando um pouco aqui o assunto, eu tô num cenário novo, né? Tô testando um método de vídeo diferente, porque agora chegou essa belezinha aqui, né? Chegou meu tablet e agora eu vou poder gravar vídeos muito melhores, com muito mais versatilidade e a qualidade aqui dos conteúdos vai melhorar bastante. Mas voltando ao assunto, então, já adiantando, eu não tinha esse tablet aqui na minha preparação, não tinha tablet com caneta nem nada do tipo. Então eu fazia, por exemplo, os simulados no papel mesmo. Mas a revisão eu fazia pelo Anki, tanto pelo celular quanto pelo computador. Eu fazia mais pelo computador, inclusive, porque eu gostava, adaptava mais. Aí, como que eu fazia? Ao longo da aula, eu anotava coisas que eram pertinentes e depois disso eu adicionava tudo pro meu Anki. Essa parte do Anki, eu botava todo o conteúdo que eu aprendia nas aulas da plataforma SAD, que foi a plataforma que eu fiz cursinho. E independentemente do tópico, se era o mais básico, mais avançado, independentemente disso, eu colocava todas as informações lá que eu achava que eram pertinentes para o Enem. Inclusive, isso é uma coisa muito importante. Quando você começa a desbloquear o olhar clínico, que foi uma informação que eu falei num vídeo passado, você começa a ver que informações que podem cair no Enem, que informações que você pode ignorar, que elas não vão cair no Enem. Um exemplo disso foi estrutura de proteínas. Eu vou dar um exemplo aqui da plataforma SAD. Se você não é da plataforma SAD, talvez você não entenda o que eu estou falando. Tem uma informação no capítulo de biologia molecular, por exemplo, que é no ciclo básico. Então vou pegar aqui uma matéria que provavelmente muita gente já viu, que fala sobre estrutura de proteínas, que tem a parte da estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Dando uma ênfase aqui para a estrutura secundária. A estrutura secundária, o Pedro Assad, ele fez assim uma explicação bem rasa de dois tipos de estrutura secundária que pode ter em uma proteína, que são as alfa-hélices e folhas beta. Cara, você vai olhar isso e vai perceber, cara, isso aqui nunca cairia no Enem, uma informação tão específica assim. Uma coisa que provavelmente poderia cair de estrutura secundária, se caísse, né, porque já é algo bem específico, a estrutura secundária já é o começo da conformação tridimensional da proteína. Só isso. Não tem mais nada de estrutura secundária que poderia cair no Enem. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Então, apesar de colocar muito completo as informações no meu Anki, eu não botava literalmente tudo. Eu fazia um filtro do que achava que era importante e que não era, e com base nisso eu montava o meu deck, os meus kits assim, de flashcards ao longo do ano. E aí, chegou no momento no meio do ano que eu já tinha visto bastante conteúdo, já estava com mais ou menos uns 1.500 flashcards feitos, ainda tinha muito conteúdo para ver, com certeza, só que aí então eu comecei a implementar a parte dos simulados. E aqui entra uma parte muito maneira sobre como você pode usar o Anki para você matar suas lacunas de conhecimento. E eu vou mostrar agora. Eu vou fazer aqui na prática como que eu fazia no meu estudo para você ver como que é tranquilo e é extremamente eficaz. Vamos lá comigo. Eu tô aqui com a prova do Enem 2025 aberta, tá? Então eu vou aqui simular como se eu estivesse fazendo uma prova de diagnóstico, né? Simulado. Então a gente tá aqui, questão 143. Na cantina de uma escola, há 5 alimentos vendidos em pacotes com diferentes quantidades de porções. As informações nutricionais contidas nos rótulos estão contidas nas imagens. Batata chips, pacote com 3 porções de 50 gramas e 150 miligramas de sódio por porção. Beleza, a gente tá aqui, tem, olha, o que a questão tá pedindo? Um estudante opta sempre pelo alimento com a menor quantidade total de sódio por pacote. Tá, então a gente vai ter que olhar em cada opção aqui qual que tem a menor quantidade total. Vamos lá, batata chips. Tem 3 porções de 50 gramas, 170 miligramas de sódio por porção. Por porção, então tem 3 porções, é 170. Calma. 170
vezes 3. Então, aqui dá 170 vezes 3, 510 gramas. 510 miligramas. Beleza. Palitos salgados. Aqui tem 4 porções, 501 miligramas de sal por porção. 501 vezes 4, 2004. Então, aqui, 2004 miligramas. Já sabemos que não é palito salgado, já pode descartar a letra B. Biscoito multigrãos. Tem aqui 8 porções, 264 miligramas de sódio por porção. Então, vai dar 264. Vamos arredondar para 250, só para ver como é que fica. 250 vezes 8. Aqui já dá 2.000, ultrapassa também. Não passa da batata chips, se eu não posso a letra C. Biscoito de polvilho. Pacote com 6 porções, 175 miligramas de sódio por porção. A gente pode fazer 175, duplicar e depois multiplicar por 3. 175 vezes 2 vai dar 350. 350 vezes 3, 1.050 gramas. Também não passa da batata chips, a gente descarta o biscoito de polvilho. Biscoito de água e sal, 166 miligramas de sódio por porção, 5 porções. Então vai ficar 166 vezes 5, vai ficar 160 vezes 5, que dá mais ou menos 800. 800 mais 30, 830. Também não é biscoito de água e sal. A gente só sobra aqui batata chips, que é 510 miligramas. Letra A, resposta. Beleza, tranquilo, né? A gente está fazendo aqui o simulado, tranquilo. Agora a gente chega aqui na questão 144. Uma fábrica utilizou uma impressora 3D para produzir o protótipo de uma peça com poliedro convexo obtido pela justa posição de dois sólidos distintos. Tá, então beleza. Então a gente vai ter um sólido aqui e vai ter um sólido aqui bem assim encaixado, né, um do lado do outro. Um com a forma de um prisma hexagonal regular reto. Então a gente aqui, ó, já dá uma desenhada aqui como é que é o esquema, né? Um prisma hexagonal regular reto e o outro com a forma de um tronco de pirâmide hexagonal reto. Então a gente vem aqui e faz isso aqui também, né? Como se fosse um tronco de pirâmide, só para a gente também ter uma visualização mais tridimensional da parada. Então aqui tá tranquilo, né? Essa aqui é a face de cima, essa aqui, deixa eu fazer aqui bem embaixo mais bonitinho, é a face de baixo, tranquilo. Aí aqui é do prisma hexagonal regular e aqui essas faces de cima é do tronco de pirâmide. Perfeito. Após a impressão do protótipo, ele foi encaminhado ao setor para a customização da pintura de superfície. O critério definido para a realização da pintura considera que faces congruentes entre si devem ser pintadas com a mesma cor, e faces não congruentes entre si devem apresentar cores distintas. Lascou, né? Porque eu não sei o que significa faces congruentes, faces não congruentes. Pô, isso aqui não tem nem como eu resolver a questão, né? Não tem nem o que fazer. Então, nesse caso aqui, descobrimos a primeira lacuna, tá? Descobrimos aqui uma questão que eu tenho um tópico que eu não sei, que é faces congruentes. Então, vamos agora para a parte mais interessante da revisão, beleza? Vou colocar aqui agora o meu tablet como se fosse um monitor. Vou pegar aqui o teclado e o mouse só para poder facilitar meu trabalho, tá? Rapidinho. Beleza, agora qual que é a metodologia que eu usava a partir daqui? A gente vai pegar essa questão, então a gente vem aqui, pega a questão, deixa eu pegar, cadê o mouse? O mouse sumiu. O mouse tá aqui. A gente vem aqui, eu vou tirar print dessa questão, perfeito? Então a gente vem aqui, tira print da questão, vem aqui. Tirei print da questão. Vou colocar essa questão no chat GPT. Então a gente vem aqui em novo chat, tá? Vem aqui em novo chat. E bota essa questão aqui no chat. Para poder você ter o direcionamento correto, eu tenho aqui um prompt já coringa, que eu consigo pegar esse prompt aqui e colar, que ele já vai me explicar direitinho como funciona tudo. Então a gente está aqui, eu estava fazendo uma lista de questões sobre conteúdo aqui. A gente sabe que esse conteúdo aqui, né, é sobre geometria espacial, então a gente pode vir aqui e colocar geometria espacial, ok? Então deixa eu configurar isso aqui certinho. Beleza, aí aqui é sobre tópico do conteúdo. Aí aqui, como a gente viu, né, eu tava com lacuna em que? Faces congruentes. Então a gente vem aqui e coloca sobre faces congruentes e não congruentes. Pode ser também. Beleza, a gente já tem aqui tudo esquematizado. Eu sou totalmente leigo nesse tópico, não sei qual a ordem nem as informações importantes que você deve saber para esse tipo de questão. Pode me explicar essa parte específica da questão, de modo que eu tenha informações para, aqui que é o mais importante, não só resolver essa questão, como qualquer outra que possa aparecer. Então você não pede para ele explicar só essa questão específica. Você pede para ele te dar todas as informações necessárias para que você só não consiga resolver essa questão, mas consiga resolver todas as outras que apareçam esse tópico. Entendeu? Aí a gente aqui, para poder fazer um negócio um pouco mais bonitinho, você entender logo de cara, faço uma explicação, um resumo ultra didático com linguagem simples. Beleza, a gente bota esse prompt para rodar e ele vai trazer o resumo aqui pra gente.
Beleza, esperei um pouco aqui até ele gerar a resposta completa para vocês não ficarem aqui esperando junto comigo. Então a gente vem aqui e vê a resposta, né? O que são faces congruentes? Duas faces são congruentes quando têm mesmo formato, mesmo tamanho e podem ser sobrepostas perfeitamente. Ou seja, praticamente faces idênticas. O que ele está dizendo aqui? Exemplo simples, dois quadrados iguais, dois retângulos iguais, qualquer dimensão mudar, beleza. Então, faces não congruentes, por consequência, são faces que não são idênticas e tem algum aspecto que não parecem. Aí que ele está explicando a questão, né? Faces do prisma hexagonal, aí ele colocou aqui aplicado o contexto da questão, né? Um prisma hexagonal possui duas bases hexagonais e 6 faces laterais retangulares. Então, beleza. Essa base que não aparece na superfície, então aqui, ó, a gente já olha aqui. Essas faces laterais, se você for olhar aqui, ó, no desenho que eu fiz, na esquematização, ó, essas faces aqui, elas são retângulos do prisma hexagonal. Se você olhar aqui, ele pegou esses retângulos e disseram, eles são congruentes? Sim, são todos iguais, porque de fato as faces laterais de um prisma hexagonal regular são todas iguais, então são congruentes. O hexágono, como tem lá o tronco de pirâmide hexagonal em cima, só tem uma face, então ele é único, não tem como ser congruente se é um só. Aí tem aqui, ele botou agora do face do tronco de pirâmide, e aqui os outros 6 trapézios exatamente também todos iguais. E o hexágono menor é único, né? Então não tem aqui. Então a gente vê aqui, existem aqui no caso 4 cores. A gente consegue resolver agora com essa informação. Beleza, entendi agora. Agora eu sei o que significa faces congruentes. Agora a gente vem aqui no nosso Anki, geometria espacial, a gente adiciona essa informação. E vamos colocar o que são faces congruentes. Você pode explicar do seu jeito, não tem mistério aqui. São faces que têm aspectos idênticos em tudo. Dimensão e formato. Por exemplo. Fechou! Já temos a informação aqui. Agora a gente vai poder revisar ao longo de vários outros dias, que o Anki vai jogar aqui pra gente estudar, e a gente nunca mais vai esquecer. Ou se esquecer, a informação tá aqui, é só a gente relembrar. Então vamos lá, a parte do Anki já está resolvida. Como que agora a gente pode ir além e não ficar só na parte do Anki? Eu vou explicar aqui como é que era o meu sistema de revisão. O sistema de revisão que eu separava era em 2 frentes, tá? Era a frente teórica e a frente prática. Então, o que eu fazia? Todos os dias, lá pro final do ano principalmente, eu pegava 2 conteúdos. Então, eu vinha aqui, ó, no Anki, a gente olhava aqui, pegar aqui biologia, por exemplo. Biologia tem uma pancada de conteúdo aqui que eu já fiz ao longo do ano, né? De vários outros conteúdos. E eu tô vendo aqui, cara, ecologia. Ecologia tem 128 flashcards e é uma matéria que eu sinto que tem alguma informação que eu não sei. Então a gente vem aqui, flashcard de ecologia, e começa a estudar, vai fazendo aqui os flashcards. Outro nome para magnificação trófica é biomagnificação. A gente vai assim indo, flashcard fácil, o que acontece com o carbono presente de organismos mortos e produtos desperdiçados. Eles são degradados por decompositores que fazem a ciclagem da matéria. Eu estou aqui tentando puxar rápido da minha cabeça, não sei se essa resposta, né? Decomposto por um BSPR, perfeito. E assim vai, entendeu? Aí eu pegava 2 matérias, né? Ecologia era uma, aí eu escolheria outra aqui. Por exemplo, agora vamos pegar também uma então em física. Vamos ver aqui o que tem em física, por exemplo. Aí a gente pode vir aqui, movimento circular uniforme. É pequeno, então a gente vem aqui, movimento circular uniforme, em um acoplamento de rodas ligadas ao mesmo eixo de rotação. Qual é a relação entre as velocidades angular e linear? A velocidade angular, ela é a mesma, e a velocidade linear, ela muda, porque quanto maior o raio, mesmo sob um mesmo eixo de rotação, a velocidade linear, por ser uma roldana de raio maior, ela que vai ter a maior velocidade linear, mas a velocidade angular das duas é a mesma. A gente vem aqui, tranquilo, e vamos fazendo. E assim eu vou revisando. Eram 2 conteúdos por dia, mais ou menos. Às vezes eu fazia 3 ou até mais, mas geralmente eram 2. Então, beleza, fazia parte do Anki, geralmente levava uns 30, 40 minutos. E depois disso, se eu sentisse necessidade, se eu olhasse aqui para isso e eu pensasse, cara, ainda não é suficiente, o que eu fazia? Eu ia lá para as listas de questões, escolhia alguns conteúdos, ou esses mesmos que eu acabei de revisar, e fazia umas baterias bem pesadas, tipo de 40, 50, 60 questões.
para eu ter certeza que eu fixaria aquela matéria de novo, de uma vez por todas, e não precisaria ficar inseguro por muito tempo. Enfim, basicamente é isso, acho que eu não tenho mais muito o que falar, então se você gostou do que viu, se você quiser, deixa um gostei aqui embaixo e comenta alguma coisa, se fez sentido para você, se desbloqueou alguma informação que você provavelmente vai usar. E se você quiser aprender não só isso aqui como revisão, mas desbloquear várias outras estratégias que eu usei ao longo da minha preparação de forma adaptada e ter um acompanhamento muito sólido comigo, onde eu vou estar bem próximo de você, te guiando em cada detalhe da sua preparação, na descrição do vídeo tem o meu contato para você saber mais detalhes da minha mentoria. Então, se você tiver interesse, o link está aqui na descrição, é só você clicar lá que você vai ser direcionado para o meu contato. Enfim, é isso, gente. Fique com Deus. Um abraço. Tamo junto.